noite, irmãos. Vocês estão bem? Tá bom. O tema de hoje, manda aí, João, Igreja Real. Quando me dão esse tema, a equipe da IBD, eles já estão acostumados, que o Derek é a parada da tecnologia, digital. Então eles dão Igreja Real esperando já que venha a tecnologia uma hora. Tenham paciência. Vai chegar lá. Quando eu fiz algumas perguntas às pessoas durante essa semana, tipo, o que você acha quando chega na igreja? O que tem lá que lá é uma igreja? O que você vê? O que você entende quando aparece? Tem que ter o que para essa igreja? O que muda de um galpão para uma igreja? E eu coloquei alguns testes ali. Pula aí, pode passar. E é interessante que nós pensemos o que fazemos todas as semanas. Nós viemos aqui às segundas, quintas, domingo, e às vezes corremos risco de não perceber o que nós estamos fazendo. E eu perguntei a essas pessoas, olha, vocês estão percebendo? O que tem mais lá e tal? E eu coloquei as palavras que foram mais repetidas. Pode ir. E as pessoas ali são uma média, é uma pesquisa real, e eu só reduzi o número para as pessoas que eu perguntei. Então a maioria disse que tem que ter pregação e pastor, depois disseram que tem que ter pessoas e templo, e depois falaram algo sobre ordenanças. Tem que ter batismo, tem que ter santa ceia, tem que orar, alguma coisa assim. Esses foram os pontos mais ditos. Então deles, eu tirei duas situações distintas. Uma que se refere a um grupo de pessoas, e um que se refere à palavra, pregação, o evangelho, alguma coisa nesse sentido. A primeira deles, eu denominei sociedade do evangelho. A maioria das pessoas disseram que para ter igreja tem que ter um grupo de pessoas reunidas em um mesmo lugar. Para eu chegar lá e ver que é uma igreja, tem que ter pessoas dentro de um templo. Não só isso, disseram o segundo grupo mais dito, que tem que ter pregação ao pastor. E eu coloquei então palavra do evangelho. O grupo de pessoas reunidas precisam estar no mesmo lugar para serem moldadas pela palavra de Deus. Esse grupo de pessoas sabe que foram amadas por Cristo e eles se unem umas às outras agora para estudarem a palavra e viverem nessa união. A boa pregação faria parte do que essas pessoas entenderam por igreja. Então a gente poderia falar de muitas coisas, mas eu tenho um tempo super corrido e esse cara daqui a pouco está levantando plaquinha. Então, eu preciso me ater a esses dois grupos, sociedade do evangelho e palavra do evangelho. Nos dois grupos eu quero falar sobre dois problemas que afetam cada um deles. E eu vou começar pelo que as pessoas estão menos esperando da minha parte. Eu quero começar falando de um problema que toca a palavra do evangelho. E nesse sentido, parece que o grupo da IBD, dos palestrantes, estão assim, de fato, no mesmo tom. Eu comentei com alguns, caramba, o primeiro dia, já tem algo que eu falaria lá. O segundo dia, tem algo que eu falaria na primeira parte da palavra do evangelho. E qual é o problema? O problema é que nós estamos vivenciando e testemunhando nos dias atuais a realidade de uma igreja sem palavra. Uma igreja sem palavra. Igrejas que reconhecem ou são reconhecidas como adeptas às teologias que nós comentamos. Teologia da prosperidade, teologia do coach. Essas igrejas esvaziam o púlpito da palavra de Deus, a palavra do evangelho, para uma propagação de mera ideia humana. O ideal humano sempre se sobrepondo ao ideal divino. Escarnecem do evangelho e criam um novo, um evangelho diferente. E para esse tipo de problema que afeta uma igreja que era para ser real, mas deixa de ser porque não tem palavra do evangelho, nós então saiamos em defesa de uma igreja que tem palavra do evangelho. Uma igreja real, eu coloquei ali no próximo slide, é uma igreja em torno da palavra, é uma igreja que centraliza a palavra, é uma igreja que estuda e conhece a palavra. Não qualquer palavra, estou falando da palavra de Deus, Bíblia e Evangelho. Com o crescimento da igreja, nós notamos que não pode haver deficiência no ensino da palavra. Uma situação que eu comentei ali, quando há a instituição dos diáconos, eu não vou ler, mas todos conhecemos, o número de discípulos está crescendo, as pessoas estão se achegando e há certa reclamação quanto à divisão diária de alimentos. E os apóstolos dizem, olha, não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. O que importa aqui não é alimento físico, é alimento espiritual. Ora, mas as pessoas precisam se alimentar. Pois bem, vamos então colocar diáconos. Diáconos vão se
se incumbir de alimentar a mesa, de dar alimento às pessoas, e nós não vamos deixar o evangelho. Continuaremos na oração e no mistério da palavra. Centralizar nossas reuniões em torno da palavra de Deus cultiva a cultura celestial que deve nos centralizar como um povo distinto, para que possamos então assim ser sal e luz em nossas distintas cidades e nações. O centro da nossa reunião, quando nós estamos aqui e se formos uma igreja real, nos reunimos em torno da palavra. A palavra tem que ser o centro da nossa união, da nossa reunião neste lugar. E nós vamos falar sobre palavra em dois aspectos rápidos. O primeiro, um conteúdo da fala e depois um resultado. Quanto ao conteúdo, o que é então, Derek, uma igreja real que se centraliza, gira em torno da palavra do evangelho? O conteúdo é simplesmente evangelizar o básico? Muito simples. Você aceita Jesus, crê nele e toca a tua vida como se nada tivesse acontecido. O conteúdo é incentivar boas obras, todo tipo de trabalho social possível. A igreja precisa sair, portas afora, e combater a fome no mundo, combater todas as coisas ruins. A igreja é um agente de cura. A igreja deve oferecer todo tipo de milagre para terminar com o sofrimento físico, espiritual, financeiro e mental das pessoas. Esse é o objetivo, esse é o conteúdo da palavra. O conteúdo é dispensar graça, todo tipo de perdão possível para que você viva a sua vida em paz e continue vivendo tranquilamente, nada mais te incomodando. Esse é o conteúdo do que nós devemos falar? Será que é isso que deve ser o centro da palavra que é exposta numa igreja real? Olha, nós sabemos que não. Nós temos ouvido no primeiro dia sobre teologia do coach, depois sobre a igreja que tolera tudo, e amor, e está tudo bem, continua vivendo a sua vida. Depois sobre prosperidade. Deus quer uma vida muito boa para você, que inclui riquezas pessoais e materiais. Olha, o que importa é a sua posição política, e você tem que estar... É isso que a igreja quer? Qualquer cura física ou financeira ajuda, é bom nesse lado. Mas não é o nosso problema principal. A fatura do meu cartão de crédito pode ficar vencida, e isso, lamento, mas pode acontecer, e o evangelho não promete uma solução para esse problema. Se nós não tivermos problemas nenhum, mas continuarmos tendo o pecado em nossas vidas, e não aceitando Jesus como alguém, um ser, um Deus, que transforma a nossa forma de viver, e nos centraliza na palavra, para que sejamos por ela amoldada, nosso problema continua. A igreja não está aqui para oferecer isso, um tipo de vida em paz. Paulo, quando escreve a Timóteo, vai dizer assim, olha, você sabe das perseguições que eu sofri, inclusive, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. A gente não está oferecendo vida boa e vida tranquila. O conteúdo da palavra do evangelho não deve ser esse. E para mostrar rapidamente isso, eu queria falar sobre a grande comissão. Quando Jesus, então, lá em Mateus 28, diz basicamente: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha, Jesus, quando chama os de dentro e fala: olha, vocês vão para fora e vocês vão batizar em nome do Pai e do Espírito Santo. Só aí já tem que ensinar a Trindade, que já vai levar um tempo. Não é tão simples quanto parece. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não é prometendo uma vida boa, mansa e tranquila. Não é prometendo todo tipo de prosperidade financeira, emocional, espiritual que você pode ter. Não é isso. Não é isso o conteúdo. Não é tão simples quanto parece. Nós temos 4 livros que são só ensinamentos de Jesus. Não tem como cumprir essa ordem ensinando algo, uma doutrina superficial. Continua a sua vida como você quer, Deus é amor, e tudo bem. A gente tolera tudo isso. É tão simples. Isso é um trabalho de uma vida. Ensinar a guardar e guardar, aprendermos a guardar, é um trabalho de uma vida. Nós estamos, desde que nos convertemos, aprendendo a fazer isso. Nós vivemos nesse propósito. Então, primeiro ponto é evangelho. A palavra exposta em uma igreja real tem por assunto principal o evangelho. Todo assunto secundário, estranho ao evangelho, deve ficar de fora, deve ser em segundo plano. O evangelho é a boa notícia ao homem depravado de uma salvação acessada mediante a fé, sem promessas vazias para uma vida terrena. O evangelho não fala sobre isso. Depois, nós precisamos atentar, quando nos reunirmos em torno da palavra de Deus, para discipulado e disciplina. Nós precisamos seguir a Jesus, ensinar pessoas a seguirem Jesus, ensinando o evangelho e discipulando.
ter comportamentos e pensamentos amoldados pelo Evangelho. Nós não chegamos aqui de uma forma e continuamos da mesma forma. Quando nós chegamos aqui e nos reunimos juntos pela palavra do Evangelho, estamos dispostos a sermos moldados por ela. E discípulo implica submeter a uma autoridade espiritual. Não dá para ser discipulado à distância. Não dá para ser discipulado eu aqui e o meu mestre muito longe de mim, o meu líder muito longe de mim. É um ensino pessoal e duradouro. Se desse para ser EAD, eu quero criar em vocês hoje um certo ceticismo virtuoso. A ideia é de, quando nós tivermos uma tecnologia, nosso primeiro posicionamento não é só aceitá-la e aderir e ela na nossa vida como se ela fosse algo muito bom, mas ter certo ceticismo por essa tecnologia sob exame. Será que de fato ela deve integrar a minha vida a partir de agora? Será que ela deve integrar a vida de igreja a partir de agora? Olha, o discipulado não dá para ser virtual, não dá para a gente fazer um Meet. Olha, me discipula aí pelo Meet, vamos lá, faz um Microsoft Teams aí, me acessa e a gente faz uma call. Não dá, gente. Discipulado é pessoal e duradouro. O conteúdo é vasto demais do que nós devemos aprender. A gente não está complicando o Evangelho, mas a gente está dizendo que o Evangelho não é tão simples quando as pessoas querem fazer pensar de amor, de tolerância, de vida boa. É graça, não é só isso. O Evangelho precisa ser levado a sério. E o resultado, quando nós pregamos esse tipo de Evangelho, o Evangelho real, também Paulo, quando escreve a Timóteo, vai dizer assim, lá em 2 Timóteo 4, 1 ao 5, eu vou ler aqui, está ali também, né? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta a aflição, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha o que Paulo está dizendo. Prega a palavra, porque vai chegar um momento que eles não suportarão a verdade da palavra do evangelho. Eles vão cercar-se de mestres que aplaudem os seus comportamentos, as suas próprias cobiças, que são amigos dos seus pecados. Mestres que não confrontam o seu comportamento pecaminoso, mas que o aplaudem e batem continência para o que você faz, sem reprovação, sem disciplina. Isso que eles querem. Eles vão se voltar às fábulas, às mentiras. Pedro vai dizer palavras fictícias, palavras de plásticos. É moldável a tudo. Como você quer? Você quer que o evangelho tolere tudo? A gente molda aqui, então tudo bem. Você quer que o evangelho te prometa uma vida de prosperidade financeira? A gente molda aqui para você, tudo bem. Você quer que coach incentive você a viver uma vida boa e você é capaz de tudo, você é uma ótima pessoa, a melhor que existe? Você quer isso? Tudo bem, a gente amolda o evangelho aqui para você, tá do jeitinho que você quer. As pessoas não suportam a palavra do evangelho. As pessoas, sem a palavra, as pessoas têm tendência a se cercar de pessoas que concordam com os seus posicionamentos e desejos. Teologia da prosperidade, do coach, tudo mais que nós já falamos. Quem gosta de ser confrontado? Quem ama a palavra gosta de ser confrontado. Quem conhece Jesus, quem ama o evangelho, quem sabe que precisa de pessoas junto a você, que te auxiliem e te apontem o erro. Olha, não é por aqui, é por aí, que é ser discipulado. Então, pensemos sobre a palavra em uma igreja real. O pregador traz a palavra para toda igreja, somente a palavra. Eu botei o termo da reforma ali. Os membros respondem a palavra em suas bocas e corações. Todos os membros ensinam a palavra a si mesmo e vários membros ensinam a palavra uns aos outros. É a ordem do que vai acontecer numa igreja real que é centrada na palavra de Deus. É isso aí que vai acontecer. Todo membro tem um trabalho de também ensinar a palavra uns aos outros. No final das contas, a pregação não é apenas transmitir mera informação. Se fosse o único objetivo, nós temos outros meios. Ouvir um sermão não tem a ver apenas com você e com a sua caminhada individual. Também tem a ver com moldar uma cultura celestial neste lugar. Uma cidade celestial já aqui, onde nós vivemos. Tem a ver com construir uma vida juntos. Juntos, eu e você, a gente, todo aqui. Se está errado, eu te ajudo. Se precisa de alguma coisa, chama a gente. A gente vive junto.
nós experimentamos a pregação como um evento comunitário no tempo e no espaço. Aqui e agora. É aqui e agora. Damos vida ao sermão na forma que nos tratamos ao longo da semana. Eu sempre penso, quando nós viemos à igreja domingo, todo mundo cansado, e quando houve a pregação no domingo, abastecido para mais uma semana, e juntos vamos enfrentar mais uma semana, e meu Deus, cansamos de novo e voltamos, e de novo nos revigoramos unidos, no mesmo lugar, todos aqui, e mais uma semana. Caramba, de novo eu me cansei. E junta de novo todo mundo e vamos ouvir a palavra, vamos cantar louvores e orações juntos aqui agora. Esse é o problema resolvido em defesa da palavra do Evangelho. Uma igreja real é uma igreja com a palavra do Evangelho, e nós falamos isso durante muito tempo já, nos outros dias. Mas o que eu queria falar é do segundo, o que afeta a sociedade do Evangelho, que é a realidade de uma igreja sem igreja. Uma igreja sem igreja. Como isso? Virtual. Igreja virtual. E aqui a ideia do cetismo virtuoso. Nós precisamos, desde já, termos isso em mente. Vamos pôr em xeque as tecnologias. Hoje nós vivemos num tempo de mediatização, né? Tudo deve render mídia, tem que dar mídia, se para fazer tem que dar mídia, ou tudo tem que se render à mídia. Para funcionar e dar certo, tem que ter mídia. Quem diria, irmão, que 20 anos atrás, que toda igreja teria que ter um perfil no Instagram, e que nós teríamos um canal de comunicação pelo WhatsApp. Isso é ruim? Eu não estou falando que isso é ruim, mas estou dizendo que toda aderência a um tipo de tecnologia deve ser posta em xeque. Nós precisamos analisar. Será que funciona? Será que a Bíblia diz a favor ou contra isso? E aí nós chegamos num problema chamado metaverso. Alguém já ouviu falar que é isso? O que é metaverso lá? Um universo paralelo ao mundo físico, onde os utilizadores interagem por meio de avatares. O prefixo meta, que implica transcender, com o universo que todos nós sabemos. Várias tecnologias, então, se materializam e criam um mundo virtual diferente da realidade atual. Tecnologias que sobrepõem o mundo que nós vivemos agora e criam um novo. Derek, mas você não está viajando demais? Isso é loucura, né? Eles são fundamentados em 3 pilares. Tem que ter imersão, você deve entrar a fundo nesse mundo virtual, você tem que poder interagir com o mundo virtual e você tem que poder colaborar com eles, criar algo, falar com eles, é tudo lá. Brincadeira, né? Sabe o que acontece no metaverso? Culto. E eu entrei lá, aqui, volta lá. Ali está dizendo algumas coisas, ó, a igreja que fez, mais de 150 pessoas entraram e pelo menos 10 participantes se converteram. Os cultos serão realizados dentro da plataforma Outspace VR da Microsoft e podem ser acessados por meio de aplicativos do Outspace na loja da Windows e do Mac, no computador ou pelos óculos Quest VR, através de lojas de aplicativos. Você sabe como é que é? Olha lá, bota a foto aí. Isso aí sou eu no metaverso. Eu entrei no metaverso, eu assisti uns 2 cultinhos no metaverso. Quando você não tem conta, você entra com um avatar genérico. Então você vai ver que eu estou representado por uma mulher. Mas sou eu. Ali, ó, é o templo, a fachada da igreja. Lá é o templo de fato. Lá. Pode passar. Ali, criança, é IGP. Tá vendo IGP? Kids, lá, ó. IGP. Ali é dentro da IGP, tem uma cabaninha. As crianças ficam ali. Ali é o templo vazio. Tá vendo? O púlpito está aqui no cantinho. E ali o espaço de café. Depois do culto, as pessoas vão para a cantina, tomam um café. É isso aí. Você quer entrar? Vou te ensinar. Bota o próximo aí, João. Olha lá. Depois você pode que eu te mando para você como é que é, qual aplicativo você tem que baixar, como você tem que entrar. Você assiste o culto lá. Você senta na cadeirinha, só apertar Alt F, senta na cadeirinha e assiste a pregação. Tem algumas descrições que vão dizer assim, ó, a transmissão é feita por meio de um telão. Aqueles que conduzem o louvor e a pregação não desenvolvem nenhum tipo de interação com os participantes, que responde às mesmas mensagens dos que participam presencialmente por meio de emojis. Sabe o que é emoji? Aquele bonequinho, aquele avatarzinho. Um pastor pregando no evangelho, na igreja através de um avatar. Aí ele fala assim, ó, a interação mediada pelos avatares é o que mais atrai e gera engajamento. Uma dificuldade que enfrentam é que nem todo pastor ou pregador possui um óculos VR. Poxa. Isso limita muito a movimentação, gestos e interação com os participantes. Óculos VR é aquele óculos que você bota aqui, ó. A Apple lançou um há pouco tempo. E se não me engano, não chegou no Brasil, mas se você quiser comprar e converter, dá uns 50, 40 mil reais, uma coisa assim. Você bota aquele óculos aqui, fica igual um ciclope,
E você entra lá, interage. Mas uma pena, né? Os pastores não têm ainda isso. E o problema não é nem fazer nenhum teste para isso. O problema é que há trabalhos acadêmicos robustos que defendem o culto online. Gente, eu li um, na verdade, mas vi uns 3 assim, e eu lendo, meu Deus do céu, ele está quase me convencendo. Estou quase entrando para a igreja do metaverso. Que argumentos. E eu trouxe um, mais ou menos, para vocês. Ele vai dizer assim, ó, um deles, começa assim, em defesa do culto online. Ele começa com uma pergunta. Olha, reuniões online existem ou eles são fatos ilusórios? Quando você faz um Meet lá com o trabalho, Google Meet, aquilo é real ou aquilo é mentira? É real. Eles vão falar, lá tem simultaneidade temporal, vocês estão ao mesmo tempo dentro da reunião, tem inteligibilidade comunicativa, você entende o que eles estão falando, e eles têm capacidade variada de engajamento. Ou seja, uma pessoa pega, a outra não pega. Então, o que faz de uma reunião, elas têm, então são reais. Então, ele fala assim depois, é possível orar no ambiente virtual? Você consegue ligar para alguém e orar, entrar? É. É possível pregar no ambiente virtual? Também é. Você pode gravar um vídeo e pregar lá. Ele, pois bem. E a conclusão dele, seguinte, pode lá. Oração e pregação podem ser feitos em online. Oração e pregações são elementos de culto. Logo, culto pode ser feito no online. É genial. Ah, mas e a Santa Ceia? Vão perguntar. Ele, olha, a igreja que você vai tem Santa Ceia todo domingo? Não. Então, na falta de um dos meios de graça, que Santa Ceia é meio de graça, na falta de um, você fala que o culto é inexistente? Não. Ele, pois bem. Então, a Santa Ceia a gente não faz, mas a pregação e o culto tem lá. Não tem problema nenhum, pode continuar. E ele vai falar assim, olha, de fato, a gente sabe que é pobre, é uma experiência pobre, mas ele vai dizer, olha, da pobreza de um culto, não se pressupõe a sua inexistência. Um culto pode ser espiritualmente pobre, pode ser doutrinariamente pobre, pode ser, a palavra do dia pode ter sido pobre, mas quando você tem um louvor pobre, uma palavra pobre, você fala assim, o culto não existiu. Não, ele fala, pois é. Então é até pobre, mas existe, é culto normal. E ele vai terminar assim, para negar isso, deve-se definir com clareza qual é o componente essencial de um culto que o culto online não pode realizar minimamente. E ele pede demonstração bíblica e racional de que haja um elemento essencial de um culto que no online não pode acontecer. Ele quer um argumento robusto, bíblico e real. Pois bem, vamos nós. E aqui, eu não sei, à primeira vista que li, eu falei, gente, eu não tenho um argumento robusto para combater esse cara. Será que a igreja real tem? Será que nós, a CNV de Magia, pode combater esse cara quando chegar e dizer, irmão, me fala um problema do culto online? Você sabe da resposta? Bom, eu fiquei assim, ó. Eu vou falar agora para esse cara. Vamos aprender. A igreja real sai em defesa do culto presencial com fundamentos bíblicos. E já vou adiantar, o aspecto presencial é o componente que um culto online não pode realizar. É ele o componente. Nós temos muitos motivos para nos reunir de forma online. É muito mais fácil. Você não precisa acordar cedo no domingo. Você não precisa procurar a vaga para estacionar carro ou bicicleta. Não precisa. Não precisa aturar choro de bebê, ficar na IGP. Não tem. A IGP fica ali separadinha. Se o avatar do bebê chorar, multa. Você não precisa aturar papo de gente que você acha chata. Se a pessoa entra no chat e ela é um pouco enjoada, sabe o que você faz? Bloqueia ela no chat. Você não precisa provar do vinho e do pão, não precisa. Para que sentir o gosto, qual é o vinho, o gosto do pão? Fica em casa na boa. Irmão, você pode fazer isso, a escolha é tua. Mas você não pode confundir um culto com a transmissão de um culto. Você não pode confundir uma conversa pessoal com uma conversa através de WhatsApp. Com um casamento, meu casamento, antes de namorar a Raíssa, gente, era o topo do meu WhatsApp. Dia todo, e como eu digitava mais rápido. Hoje eu até sinto falta que eu não uso muito o WhatsApp para anotar pregação. O pastor passa o slide e eu não conseguia anotar. Antes era WhatsApp, direto, Raíssa no topo. Quando me casei e entro no WhatsApp para tentar falar com a Raíssa, é uma experiência nova ao perceber que cada vez mais a Raíssa está no fundo do meu WhatsApp. Antes era o topo, agora eu tenho que dar umas 3 roladas para achar a Raíssa. E às vezes eu vou procurar Raíssa, mas eu não está assim, né? Que tá minha mulher, coração vermelho. Então às vezes eu não consigo achar. Quando você tem uma experiência física, o online perde sentido. Um relacionamento presencial, quando tem um problema para que ele não haja, cara, o virtual ele supre uma necessidade. Mas quando tem o físico, o online perde sentido. Não tem porquê conversar com a Raíssa pelo WhatsApp, se eu posso gritar ela de qualquer lugar da casa. Não precisa.
E tá, então explica, por que não precisa? Vamos para o primeiro fundamento. Eu quero falar portas adentro e portas afora. Vai, pode ir. Pode ir. Primeiro, culto online é essa palavra aí que eles vão usar, é oxímoro, que é um paradoxo. Essa expressão culto online, ela se nega por si só. É como se eu falasse guerra pacífica, som do silêncio. Ela se contrapõe, elas não podem ser usadas na mesma impressão. Reunir-se online, de fato, não é um simulacro. Você pode fazer uma reunião online, mas culto online, não. Por quê? 2 pontos. Primeiro, vou dizer que valer-se da comunicação à distância é válido. Muitas pessoas fizeram isso. A Junaíra comentou sobre um pregador famoso, o Martin Lloyd Jones, né? Esse cara morreu, se não me engano, em 81, 82. Se você entrar no YouTube, tem tanta pregação desse cara, e se você assistir, eu creio que você vai ser edificado. O C.S. Lewis, que tem um livro muito famoso, Cristianismo Puro e Simples, antes de escrever, esse livro foi todo transmitido via rádio. Pessoas foram edificadas, eu não tenho dúvidas. A comunicação à distância é válida. Os próprios apóstolos, querido. As cartas que Paulo escreveu, é válido. Você vai duvidar de que isso não tenha instruído pessoas? Não tem como. E os apóstolos ainda têm algo a mais. Os teólogos vão dizer que o apóstolo tinha parúzia apostólica. É no sentido de dizer, quando liam a carta do apóstolo Paulo, as pessoas acreditavam a carta à autoridade do próprio Paulo. Era como se ele lá estivesse. O problema é que nenhuma desses pontos que eu comentei foi usado para o culto. Nenhum deles. Todos edificaram, todos eles foram interessantes, mas nenhum para o culto. E as cartas, quando Paulo vai escrever, sempre há, eu estou falando do Paulo porque a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Sempre há uma ideia de, olha, continue se reunindo, mas consertem tal coisa. Quando ele vai pedir algo nessa autoridade de parúzia apostólica, ele pede alguma coisa assim, às vezes escandalosa, e no final diz assim, olha, e prepara um lugar que eu estou indo, como se fosse para fiscalizar o que está acontecendo. E depois ele vai dizer assim, tem lugares, em 2 Coríntios ele fala assim, olha, eu poderia até ir, mas eu preferi escrever para não chegar aí com muita raiva. Então eu preferi escrever. Em Filemão acontece isso. Paulo em Filemão vai dizer, olha, pô, que legal, eu gostei muito de saber que o coração dos santos estão sendo reanimados porque vocês se reúnem em tal lugar. E aí ele pede algo a Filemão, que recebesse Onésimo como irmão. E aí no final ele vai dizer, Filemão, prepara um lugar que eu estou indo. Como se você não fizer, eu vou ficar sabendo. Então, valer-se da comunicação à distância é válido, mas não para o culto. Por quê, Délio? Qual é o fundamento? Fundamento aí, ó, instrução à Santa Ceia. Eu vou ler ali, ó, me acompanhe. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós. Quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja... Me perdi. 18, porque antes de tudo estou informado a haver dissensões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Contudo, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Fui para o 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Aqui tem tudo que nós falamos. Paulo está pedindo algo, parúzia apostólica. Paulo está dizendo, olha, eu vou aí e vou te ordenar mais coisa. E é interessante que Paulo não está parabenizando eles. Olha, vocês estão se reunindo, pô, parabéns, está muito bom, continue. Não. Paulo está dizendo assim, olha, essa reunião de vocês está errada. Está errada. Coríntios tinha muito problema, está errada. Mas a orientação não é, então parem de se reunir e agora façam a ceia à distância, um em sua própria casa. Não. Vocês vão continuar se reunindo, vocês vão se reunir, mas vão fazer assim, assim, assim. Agora o correto é esse, vocês vão esperar uns pelos outros. Não é deixar de se reunir. Esse tipo de reunião que estava aqui, é até como vai dizer o cara que defende o culto online, é pobre. Porque, estavam tendo problemas uns com os outros, mas mesmo assim tem que continuar sendo presencial. Mesmo sendo pobre, a Santa Ceia acontece presencialmente. Ele fala de algo que não dá para acontecer remotamente, distante uns dos outros. Ele fala de algo que deve continuar. Essas palavras que se repetem, é um verbo, aquele verbo ali, ó, sinerkomai, que quer dizer sincom e erkomai, ir e vir. É como se fosse vir ou ir junto com umas pessoas, viajar junto com alguém, unir-se em relacionamento íntimo, ajuntar-se.
ele repete só 5 vezes. Repete no início, 17, 18 e 20, e depois no final, 33 e 34. Como se fosse uma moldura que preenche todo o conteúdo que ele está falando. É continuar se reunindo. E ainda tem mais. Quando Paulo, nesse entremeio aí, ele vai comentar no verso 28 e 29, assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O mesmo Paulo que escreveu isso aí, escreveu 1 Coríntios 12 um tempo depois, que vai dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos somos um só. Então Paulo está falando, se reunir, está errado, tem que consertar. Se comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E o corpo que ele está querendo dizer é que todos nós somos juntos, constituímos um único corpo. Então, peraí, Santa Ceia não dá para ser separado. Isso, e comer indignamente, quando Paulo fala que come sem discernir o corpo, comer indignamente é comer desprezando a unidade do corpo de Cristo. Não é sobre a análise de um pecado pessoal teu, você vai se examinar para ver, olha, pequei essa semana, posso não comer a ceia. É se examinar no sentido de que, na sua maneira de agir, você tem desprezado a comunhão e a união que devem caracterizar o corpo da igreja. Ou seja, participamos da ceia no corpo, devemos participar juntos, e corpo é a unidade que nós estamos aqui agora compartilhando. Então, essa especificidade da ceia e do batismo eu não vou nem comentar, porque batismo online não dá. Então, dessas ordenanças, elas informam um aspecto presencial como algo essencial a culto. Não dá para ter culto se não tem como ter santa ceia. Se a tua igreja se reúne online, quer dizer que ela nunca vai participar da ceia. E essa é a conclusão que a gente tira depois. Pode passar. Olha lá. Oração e pregação podem ser feitas de forma remota. É o que ele fala. Oração e pregação são elementos de culto. Logo, o culto pode ser feito remotamente. Tá. Os apóstolos tinham recurso de contato remoto. Tinham, eles mandavam cartas. Os apóstolos poderiam ter feito o culto remotamente. Tá. Mas nunca fizeram, apesar das muitas comunicações expressas. Existe, então, um componente essencial de culto que o culto online não realiza. É impossível haver santa ceia em uma reunião remota. Essa impossibilidade informa a presença física como componente essencial de um culto. Logo, reunião presencial em o mesmo lugar é elemento presente nas ordenanças apostólicas. Paulo está falando sobre se reunir. Um culto só pode ser realizado de maneira presencial. E aí, quando a gente fala isso, eu comentei isso com alguma pessoa antes, e aí o descrente falou assim: mas na Nova Vida só tem Santa Ceia no domingo. Então, nos outros domingos eu fico em casa, assisto a pregação e a oração, e só vou no domingo para ser a Santa Ceia. Descrente. Vamos explicar por que não dá para ser assim. Vamos pensar na igreja como embaixada. A Rebeca comentou ontem sobre sermos embaixadores. Olha, a embaixada possui a autoridade de um governo para declarar cidadania a tal pessoa. Ela não constitui a cidadania, ela declara algo que já existe. A igreja, enquanto embaixada, declara sua cidadania celestial. Então, como a gente vai analisar se uma pessoa faz parte da igreja? Ora, ela tem que se converter, tem que se batizar, tem que participar da Santa Ceia. Como participar da Santa Ceia? Unidos aqui e discernindo o corpo. O que é discernir o corpo? Compreender a unidade da igreja. Então, se você tem isso tudo, e se você ainda pensa, só vou encontrar eles uma vez no domingo, você não discerniu o corpo de Cristo. Você está comendo e bebendo sem discernir o corpo. Se você discerne o corpo, você nem pensa a possibilidade de só vou então no culto da Santa Ceia. Porque não dá para pensar assim. Não dá para pensar assim. Então, o aspecto presencial é um elemento essencial de culto, nós estamos certos disso. E o que isso importa então para fora, Derek? O que isso tem a ver com a igreja de fora? Irmãos, as pessoas quando olham para cá, elas precisam dizer: ali estão reunidos os cidadãos dos reinos do céu. Lá estão eles estão lá. Aqui agora, juntos fisicamente. E nós estamos aqui para afirmar e distinguir um povo. Nós afirmamos que somos nós e nós somos distintos dos que estão fora, porque cá estamos nós. E o que torna o ajuntamento tão poderoso? O fato de estar presencialmente presente, o fato de estar aqui. Eu me recordei de um meme quando escrevia isso. Um domingo, as ruas lotadas, abarrotadas de pessoas, uma correria, repórteres e pessoas. Meu Deus, o que está acontecendo? A hora está chegando. E uma mulher vê aquilo, caramba, tô indo. Aí entra no lugar. Aí ela vê as pessoas tomando seus lugares e ela fica assim. Aí o repórter vai ela assim: senhora, tudo bem? Tá tudo. Ela: por que você entrou aqui?
Eu vi todo mundo correndo e entrei, agora estou aqui. Ele, minha senhora, eles estavam correndo porque hoje é a prova do Enem. A senhora vai fazer Enem? Ela, não. Mas eu vi todo mundo correndo, eu peguei e entrei também. Porque... Gente, o ajuntamento de pessoas em um lugar, ela tem um poder que a gente não consegue imaginar. O grupo de pessoas são poderosos não apenas pelo que acontece quando eles se reúnem, mas porque o que eles se tornam ao reunir-se. E nós nos tornamos o corpo de Cristo. E as pessoas de fora precisam ver isso. Precisam ver isso. E isso atenta para um chamado evangelístico. Um chamado evangelístico no sentido de que, quando Jesus chama os primeiros de dentro, os primeiros discípulos, ele fala assim, olha, vai para fora, você tem que trazer os de fora para dentro. Ide, portanto, todo mundo pregar o evangelho, batizando. Então, quando nós nos reunimos aqui e temos um chamado evangelístico para fora, quando as pessoas notarem nós e nós formos buscá-la e trazemos-a para dentro, nós passamos a falar com elas aqui dentro conosco. Olha, a gente vai agora te ensinar muita paciência e diligência, muita paciência, a palavra do evangelho. A gente vai explicar a vocês a palavra do evangelho, o evangelho fala sobre isso, o evangelho é assim, o evangelho diz isso, o evangelho. E essa pessoa vai passar a se reunir conosco. E ela vai fazer parte da sociedade do evangelho, que vai continuar se unindo aqui, se reunindo, estando junto, em louvores, em oração, estudando a palavra, participando de EBD e crescendo em conhecimento e graça do Senhor, sociedade do evangelho. E quando nós estivermos juntos, os de fora mais uma vez vão olhar, nós vamos buscá-lo e vamos colocar para dentro. E quando chegarem aqui, palavra do evangelho, palavra do evangelho, palavra do evangelho, vão se reunir até que sejamos sociedade do evangelho. Sociedade do evangelho, e juntos, os de fora vão ver, nós vamos buscá-lo, vamos trazer para dentro com muita paciência e diligência, palavra do evangelho, palavra do evangelho, palavra do evangelho. Estão aqui dentro? Nos tornamos sociedade do evangelho, juntos, unidos, é aqui que nós nos reunimos. E os de fora vão ver, vamos lá buscar de novo, e vamos trazer para dentro, palavra do evangelho, sociedade do evangelho. Vamos trazer mais, palavra do evangelho, sociedade do evangelho, e de novo, e mais uma vez, até que o Senhor volte. Igreja real é isso. Igreja real é um povo que se distingue dos de fora. É um povo que está aqui porque tem prazer em estar junto e entende que comunidade não pode estar separado. E quando estão juntos, eles sabem que o que os une é a palavra do evangelho. E não vem com teologia barata, de prosperidade, não vem para cima de mim com isso. Eu quero é teologia de Cristo, é evangelho, é só escritura, é o que Cristo fala. E sociedade do evangelho, estamos juntos, não abrir mão de nos reunirmos. Pode se levantar barreiras, vão se levantar barreiras. Aí talvez a gente use algo. Vamos fazer não pode fazer culto não? Irmão, sem culto não dá. Vamos tentar fazer algo online, alguma coisa tem que ter. Mas assim que puder, o online perde sentido. A conversa no WhatsApp não faz mais sentido, eu preciso estar com eles juntos. E juntos participarmos da ceia, e juntos batizarmos pessoas, e juntos ouvirmos e estudarmos a palavra do evangelho, porque somos sociedade do evangelho, e somos igreja real. Se isso passar a perder o sentido para você, essa ideologia de igreja virtual, de igreja com promessas baratas extra-evangelho, você se perdeu, nós nos perdemos. Nós temos que glorificar a Deus que, por enquanto, para nós, a pregação do evangelho é uma realidade. Nossa igreja não se converteu às teologias baratas que querem encher igrejas com promessas baratas de uma vida melhor. Nós não nos vendemos a ela. E ficarmos alertas, nos atentarmos que vamos continuar nos reunindo. E quando alguém levantar questionamento contra isso, na ponta da língua vamos responder. É presencial, é unir-se. A igreja funciona aqui. É aqui que funciona. Nós não podemos nos render as novas tecnologias que querem destruir o corpo de Cristo. Um corpo não se contenta com relacionamento virtual. Um corpo se contenta com relacionamento físico, presencial, íntimo de conhecimento, para que sejamos juntos, moldados pela palavra de Deus, em discipulado, para que sejamos sociedade do evangelho. E nos atentarmos ao chamado evangelístico, trazermos de fora, pregarmos o evangelho, fazer com que ele seja sociedade do evangelho conosco, e juntos, de novo, sendo igreja real, até que Jesus volte e nós nos encontrarmos com ele nos ares. Amém?